Papo com Futebolês. Oferecimento Overbets.com. Apostas a partir de R$1. Saque rápido via Pix na hora. Essa é daqui. Casas Alves. Construindo sonhos com você. Fala pessoal, estamos começando mais um Papo com Futebolês neste sábado, sempre às 13 horas, aqui sempre recebendo um grande convidado. Ao meu lado, Caio Costa vai estar comigo nessa parada. Bom ter você aqui hoje com a mão esquerda, viu? Que a Dani reclama que a aliança não aparece, mas está aqui a aliança. Vai aparecer um aqui a aliança desse tamanho. Bicho. Começar o programa logo falando do casamento. Vai dar sorte. E quem vai estar com a gente hoje? Pio. Vai estar com a gente hoje. Se precisar de um especialista em cobrança de falta, a gente já tem um na mesa. Prazer, viu? Boa tarde a todos aí, eu que agradeço o convite aí, estar participando do programa, né? E vamos pra cima, vamos contar muita resenha. Assim, conta um pouquinho pra gente como é que foi, assim, como é que foi tua saída daqui pro Corinthians? Quem foi que te descobriu? Como é que tu chegou lá a chamar a atenção do Corinthians? Veio um olheiro lá de São Paulo, lá do Corinthians, né? Observar jogadores aqui e ele queria escolher três atletas para ir passar no período de teste lá. E o engraçado é que na primeira lista, na primeira escolha, eu não tava, meu nome não tava, né? Era outros 3 atletas. Só que no outro treino que teve, o atleta que tava na lista, ele já não treinou. Ele faltou esse treino. E eu jogava de zagueiro, inclusive nesse treino eu fui jogar de volante. Zagueiro, o pior era zagueiro. Zagueiro. E volante, aí eu fiz um gol de falta e um de longe, né? Longa distância. E aí aquele atleta que ele faltou o treino já saiu da lista e me colocou. Não precisa falar o nome não, mas você sabe quem é o cara ainda hoje? Quem é o cara que faltou? Esse cara jogava muito, chamava Michael. Michael, fica a dica, não Michael, falta em treino. Filho da Maura. Filho da Maura todo mundo conhece. Já conhece. Mas inclusive depois que 2006 ele foi pra lá pro Corinthians. Foi também. Foi pro Corinthians. Esse cara tinha muita qualidade. Veio do futsal, era muita qualidade mesmo. Só que acabou também não ficando lá, né? E aí do Corinthians eu saí, fui para Portugal, fui pro Sport, né? Sub-20. Depois voltei pro Brasil, fui pro Grêmio Sub-20 também, onde foi campeão, né? De base lá. E depois eu fiquei um ano desempregado, né? Fiquei um ano sem jogar por conta de certas atitudes, certas escolhas de um jovem, um adolescente que está partindo ali para ter mais responsabilidades, né? Coisa que eu deixei de lado, né? E o profissionalismo também, né? Acabei deixando de lado e fui prejudicado. Fiquei um ano sem jogar e eu tive que buscar força, né? Para poder superar essa situação, porque praticamente eu que ajudava a família na época, né? Quando eu saí daqui, comecei... Para quem não ganhava nada e passou a ganhar R$1.000, R$2.000 por mês, né? Esse era o salário, mais ou menos? Na época, quando eu cheguei lá no Corinthians, né? Então, assim, era... Para quem não ganhava R$1 e de repente tá deparando entrar na conta R$1.000, R$2.000 e assim, quer queira ou não. Se a gente fizer a cotação, 1.000, 2.000 é diferente de hoje, na né? Época, era na muito época. mais. O salário mínimo era bem menor, né? Bem Então, menor, tipo, o cara ganhador, Então, para um cara que tá assim, na base, era eu que né? ajudava a família toda e quando eu fiquei desempregado, e aí veio aquele baque, né? Mas o que foi? Pio deslumbrou, assim? Não tem como, né? Como eu falei, eu saio daqui eu largo a minha família para ir em busca de um sonho, né? Morava 14 anos. em 2 compartimentos. Morava minha mãe, sobrinho e 5, 6 irmãos, né? Em 2 compartimentos. E aí você vai para um lugar onde tem toda a estrutura que é se dada a um atleta profissional, né? E assim, você está num dos maiores clubes do Brasil, né? Você sai do Nordeste para ir para um dos maiores clubes do Brasil e chega, ganha esse salário. Você acaba se perdendo um pouco também, né? Tem esse período de deslumbre, mas voltando um pouquinho, sem essa passagem no Corinthians, que você viveu lá, de conseguir ter uma formação com alimentação, estrutura, tudo, talvez não tivesse existido o Pio profissional depois, mesmo que você não tenha tido a carreira no Corinthians, tenha precisado recalcular a rota da tua carreira, foi fundamental aquele período de base no Corinthians? Talvez se eu não tivesse ido pro Corinthians, eu não teria outra oportunidade, né? Porque ali foi a oportunidade da vida, então talvez eu não teria me tornado atleta profissional, porque minha família é família humilde, né? Praticamente, se tiver 1 ou 2 que tem estudo completo, é muito. Então, assim, foi bom não, foi ótimo para mim ter ido pro Corinthians, né? Que me fez uma nova pessoa.
um homem de verdade, se tornei um homem de verdade, né? E assim, você passa a ter responsabilidades, né? Amadurece mais cedo também, né? Porque você largou a sua infância, né? Poderia estar só brincando, se divertindo, estudando, né? Mas eu tive que abdicar de muitas coisas, né? Inclusive do estudo, para poder seguir a minha carreira. Eu decidia, ou eu estudava ou eu jogava. Porque eu não tinha como conciliar as duas. Porque assim, eu treinava 2 períodos e à noite tinha que ir para a escola. Chegava mais ou menos às 10 horas da escola. Aí você vem, lancha, até você dormir para acordar às 7 horas da manhã para treinar às 8. Você ter essa rotina durante todo o ano É pesado, é difícil. Complicado. Então eu tive que abdicar do estudo para poder... E o que foi que fez tu segurar as pontas, Pio? Nessa hora da Nessa crise hora aí, da né? crise, de seguir a carreira. Olha, Era o sonho, era o objetivo, era a família. era um sonho que eu tinha de se tornar jogador de futebol e através desse sonho poder ajudar a família, né? Minha mãe, no caso. Fora do ar, você disse que teve uma pessoa que foi fundamental, né? Uma pessoa especial que segurou o teu... Que hoje é minha esposa, né? A Luísa. Na época nós namorávamos, que eu falei pra ela que eu tinha um sonho de se tornar jogador de futebol profissional e quando eu fiquei desempregado, aquele desejo já não queimava mais no coração de se tornar jogador de futebol. Pelas minhas atitudes erradas que eu fiz, né? Então, já não tinha mais aquele fogo no meu peito de querer jogar. Isso depois tu sai do Grêmio. Depois que eu saí do Grêmio. E aí, só que ela veio e falou, não era um sonho que você tinha, sempre falava pra mim de se tornar jogador de futebol, vai desistir agora no meio do caminho? E aí foi aquela pulsão que eu precisava, aquela palavra de ânimo para poder dar continuidade. Voltar pro eixo, né? Foi aí que eu E a tua companheira até hoje, né? Mãe do teu A gente filho. vai fazer... Tô com ela desde os 15 anos, vai fazer quase 20 anos já entre namoro e casado, então é uma pessoa... Ela é uma pessoa essencial, porque é a minha base dentro da minha casa, para mim e pro meu filho. O Ciel veio aqui, Pio, e falou que a esposa dele enfrentou... Ele contou assim, detalhou um pouco, mas disse que ela foi que colocou ele nos eixos, inclusive na parte financeira. Disse que botou ele na cabeça no lugar para ele parar de fazer coisa errada e concentrar no que importava. Cara, a mulher é essencial na vida do homem. Principalmente no jogador de futebol. Ela é essencial. A mim, eu falo pra mim que ela é essencial pra minha vida. Em termos de tudo. Alicerce, De controlar. Não ela vai te falar que vai mandar, mas ela controla. Não faz isso, vem por aqui. Porque o sexto sentido da mulher é diferente. meu amigo. É diferente do homem. Então, assim, nós não somos de estar... como é que eu posso falar? Como é a palavrinha certinha, rapaz? Romance, Não, de estar mostrando o que tem. de rede social, né? Não, é... Publicizar. Exibicionismo, ostentar. Nós não somos de ostentar. Sim. Não tenho nada contra. Sim. Né? Porque as redes sociais hoje é isso aí. Muitas das vezes não é nem aquilo que você está vendo. Na maioria das vezes, eu diria. Né? Então nós não somos. Né? Nós conquistamos as coisas com muita luta, muita dedicação, conversando com o outro. Nunca eu tomei uma decisão certa, ou nunca tomei uma decisão só, sempre junto. Vamos fazer junto. Se fazer junto vai dar certo. Se você fazer de uma forma e eu fazer de outra, não dá certo. E era o que acontecia. E nessa geração você pegou muita gente também na base que depois acabou vingando, né? Você pegou uma geração boa. Minha geração no Corinthians foi boa. Foi boa não, foi excelente, né? Você pegava Danilo Fernandes no gol, eu jogava de ala, o Fagner na ala esquerda. Fagner que hoje é lateral direito. Tem mais de 500 jogos na pelo camisa do Corinthians, né? E assim... Todo mundo fala que o Fagner é assim, mas ele já era na base já. Já era meio camisa. Já sentava um pé. Mas é um baita lateral. Joga muito. Copa do Mundo, né? Aí você pega o William, né? Chelsea, Arsenal, seleção brasileira. É raro tu fazer um time de base que 2 jogadores foram titulares em Copa. E aí tinha o Yannick também, que era melhor que o William, né? Que era considerado em Portugal, né? Que era considerado o novo Deco, né? De Portugal, porque ele foi contratado pro Sport de Lisboa, né? Saiu do Como é o nome? Yannick. Meu irmãozão. Ficou lá em Portugal. Aí depois ele voltou pro Brasil todo, né? Começou a rodar também nos times, né? Mas
mas é isso. Lulinha, Dentinho. Lulinha, Dentinho, Júlio César. Everton Ribeiro. O Everton Everton vê- Ribeiro. Júlio César você encontrou depois no Bragantino, né? Você viu o Everton Everton Ribeiro. ele era reserva do nosso time. Olha aí. E ele jogava de lateral esquerdo, cara. Eu É, ele quando fala, ele subiu fala. profissional, eu lembro que ele fala isso, Lateral né? esquerdo. Acho que foi o Emerson Leão. Já era colocou ele Everton lateral Ribeiro? Era só Everton, né? Só Everton. É porque teve um ano que o Corinthians conseguiu ter Everton, Tinha 3 Everton Evertons. Santos e Everton com H. E tinha o Everton, eu acho que o Everton é depois, né? É. O atacante Tinha que o vai pro Everton Borussia. goleiro, o Que teve o Everton, Everton Santos, que que era veio do da Ponte Bragantino. Preta, né? Também E aí um é o Everton atacante. com H da Ponte Preta. Que é o do Ah, caso do caso da portuguesa, né? Verdade. Naquele É, caso da portuguesa. Não, esse já é outro. Não, em 2007, na Série A, do time do Corinthians que é rebaixado. Pronto, é isso. Aí era o Everton Santos, que tinha vindo do Bragantino, o Sim, o Everton atacante, virou o Everton verdade. Ribeiro e o Everton com H, que tinha vindo da Ponte Preta. Que treino no ano só, ainda tinha um Everton, o goleiro depois. A tua facilidade para bater na bola é um negócio absurdo. É um dom, é uma preparação, tem tudo. Teve algum treinador ali da base que na hora identificou, Pio, do tipo, vamos trabalhar mais isso aqui, que você tem um negócio especial? Zé Augusto. Foi um cara que, quando viu a primeira vez que eu bati na bola, ele já falou, vem pra cá, garoto. Aí quando acabava os treinos, ele colocava pra fazer finalização, treinar falta. Inclusive lá na época, no Corinthians, tinha um paredão, né, com os números, para você ir acertando, tipo, treinar domínio, passe, direita, esquerda. E tinha uma trave com dois arcos em cada ângulo, né, da trave. E ali, quando acabava o treinamento, os meninos que não moravam no alojamento iam para casa, e eu, como morava no alojamento, né, eu pegava meu saquinho de bola, a barreira e ia para lá. E ficava treinando. De um lado, do outro, forte, 3 dedos, chapa, por cima da barreira. E aí o resultado vinha No jogo. no jogo. Chegou a fazer muito gol de falta na base? Fiz. Inclusive fui até nos artilheiros no meu ano lá. Jogou Copa São Paulo e Copa tudo. São Paulo, fui campeão sub-17, tudo. Fazendo gol e tudo, semifinal. A ironia que a gente tá falando é que o time cai na Copa São Paulo justamente contra o Fortaleza, né? Fortaleza, né? Acho que até aquela época a melhor campanha do Fortaleza em Copa São Paulo. Perdemos né? nos 2005. pênaltis pro Fortaleza. Lá em São Carlos, a sede. Do 2006. Douglas. 2006 era Oswaldo. Douglas, Rogério, Oswaldo, Eusébio. Mas o Eusébio era o 10, né? Era, O Eusébio Eusébio era o 10. grande pensador do O time. Guto, tudo. lateral esquerdo. Guto, lateral. Tá no Pacaju. Sabe quem é? O Ari. O Ari. Ari, rapaz. Ari gol. Ah, era uma baita geração. Não, e o do Ari já Fortaleza era também. Não é, o Ari, O Ari, se é 2006, 6 meses depois, sei lá, o Ari já tava jogando na Europa, já tava jogando na Suécia. Ele pra passa Suécia. pouquíssimo tempo No aqui, depois já vai, profissional. já vai pra Ele Suécia. vai Suécia, depois Holanda e aí a carreira dele dá solidificada Rússia. na Rússia. A gente faz uma breve pausa. Daqui a pouco a gente tem história do Pio em Portugal. Tem várias coisas pra gente conversar Eu ainda. de ser campeão por Ceará e Fortaleza. Tem muita coisa pra gente conversar. Ótimo papo com o Pio, a gente faz uma rápida pausa, mas antes, Caio, falando da Overbets, patrocinador, apoiador do nosso projeto Papo com Futebolês. Você tá sabendo das ofertas deste mês de junho? Eu tô sabendo que tem promoção, né, meu amigo? Você pode ganhar um negócio bem interessante, Ó, o meu não é não, mas se você quiser ganhar um iPhone 14, você quer concorrer? Claro, ora! Ó, você pega lá a partir de R$10 que você investe no site. Você pega lá 10 conto. a partir de 10 conto. No site você pode colocar a partir de R$1. Tá, Certo? sim, R$1 sim. você já está apto a jogar. Mas com R$10, a partir do momento que você faz R$10, completa R$10, você já está concorrendo imediatamente a um iPhone 14. Já pensou? Além de você jogar, de você lá fazer sua fezinha, fazer sua aposta, ainda ter a possibilidade de ganhar um iPhone 14? Pois eu vou tirar 10 conto do meu lucro com os joguinhos aqui que tem, do cassino, de tudo. Eu vou tirar 10 continhos disso aqui pra fazer um novo depósito e eu quero concorrer a esse iPhone. Ó, você pode jogar no futebol, em todos os esportes de maneira geral, mas tem o foguetinho, tem o cassino, que são jogos também onde você investe e ganha mais rápido, né? Então a Overbets mais uma vez trazendo mais uma grande novidade, uma promoção exclusiva aí para o mês de junho que você pode concorrer e é como a gente sempre fala, né, Caio? Jogou, deu green, Vem buscar o seu din-din. A gente volta já. Estamos de volta com o Papo com Futebolês.
A fogueira está queimando nas Casas Alves, tudo por 10 vezes sem juros. Lá você encontra o piso tipo A por R$ 29,90 e sabe aquele porcelanato tipo polido? O valor tá R$ 59,90, meu amigo, imperdível. Lá você também é muito bem tratado. A Casas Alves é conhecida exatamente por ter um ótimo atendimento e por ser próxima a você. A loja fica na Avenida Imperador 941, no centro de Fortaleza, e com entrega para todo o estado. Casas Alves, construindo sonhos com você. E a gente volta ao papo aqui com o Pio, nessa segunda parte. Pio, você precisou sair do estado para depois ter um reconhecimento jogando por clubes do estado. E Bem aí, depois, né? Bem Diga-se de depois, passagem. porque veio uma travessia, você falou até de quase larga o futebol, aí vai, sucesso do futebol potiguar, sucesso no futebol da Paraíba, você chega, finalmente acerta com o time local, Fortaleza. Como é que foi assinar com o time da tua terra para finalmente jogar aqui, profissionalmente? Foi um sonho, né? Eu tinha esse desejo de poder jogar aqui na minha cidade, né? Em um dos clubes aqui. E assim, quando eu fui contratado, eu fui o primeiro a ser anunciado em 2014, finalzinho de 2014. E inclusive fui ver os comentários todos e os torcedores, eles me chamavam de cavalo, né? Onde é que vem esse jumento e tal? Porque assim, como não conhecia, né? Não era conhecido. Mesmo sendo do estado, eles não me conheciam. Conhecia que era mais próximo de mim, do meu bairro todo, Sim. né? Meus amigos. E só que quando eu faço o primeiro jogo amistoso aqui no PV contra o Maranguape, porque eu faço 2 gols e aí a história já muda, né? Quer dizer, você chega criticado, tipo, nem te conhecia, né? Mas de alguma maneira te abalou esse começo? Nada, me motivou mais ainda, porque eu sabia da minha capacidade. Eu sabia o quanto eu poderia corresponder. E você faz gol na estreia também, valendo, né? Você vai e faz gol contra o São Benedito. Fiz no Campeonato Cearense contra o São Benedito também no PV. E assim, eu costumo falar que através das críticas, eu não costumo corresponder com palavras, mas sim com trabalho e dedicação, lá dentro de campo. Quem era essa geração, Pio, do Fortaleza ali, 2014, 2015, né? É a geração que vai acabar sendo campeã estadual, né? 2015, Correia... permanecente lá foi o Correia, o Lima, né? Romarinho, que ficou, o Max Wala foi goleiro, o Max Oliveira, o William, tinha perdido pro Macaé no final do ano de 2014. Aí ficou um tempo sem jogar e aí monta o time. Futebol é um pra negócio tão 2015. doido que eu me lembro que em 2015 a contratação mais festejada do Fortaleza foi Lúcio Maranhão. Porque vinha de um momento espetacular no Asa. Tinha sido no artilheiro de Vitória. Série B. Não, tinha sido artilheiro de Série B pelo Asa anos antes. Era. E aí trouxeram o Lúcio Maranhão, que acabou até não conseguindo render da mesma forma. Só que as coisas acabaram dando tudo certo pro Fortaleza dentro do campeonato estadual, pelo menos em 2015. E aí começa a trajetória do Pio com a camisa do Fortaleza, já jogando, já sendo mais protagonista, até chegar a talvez o momento ali mais emblemático da temporada, né? Que era exatamente a final do campeonato estadual, né? O Fortaleza chega à final contra o Ceará tentando ser pentacampeonato, ser pentacampeão, e aí o Fortaleza vence o primeiro jogo, né? Poderia ter 2-1 vencido demais, joga melhor no primeiro jogo. E aí acontece toda vencia aquela por 1-0. toda Aí aquela teve um aquele cara que sentou cenário, né? nessa cadeira aqui, faz um lance que muda um pouco a cara do segundo jogo. O gol Ricardinho. do Ricardinho. Ele Ricardinho disse que o Deola falou- não falhou não, viu? Diz que a bola fez uma variação lá e que o Deola não falhou, não. Foi mais mérito dele, viu, Não. Pio? Mas o Fortaleza jogando melhor, o Ceará acaba virando e acontece tudo aquilo. Como é que foi aquele dia? Cara, nós construímos ali naquela competição ali, desde o início do campeonato. E chegamos para o último jogo praticamente com o título na mão, né? E aconteceu tudo aquilo, né? Aquele ano foram 6 clássicos rei naquele período. O equilíbrio, uma vez eu fui olhar, são 2 vitórias para cada time e exatamente o mesmo número de gols. Aí um acabou 2 levando vantagem da empates. Copa do Nordeste, outro acabou levando o título do Campeonato Cearense. Mas é uma ilustração que talvez poucas vezes num curto recorte foi tão equilibrado os confrontos diretos entre Fortaleza e Ceará. Realmente, e assim, em mais ou menos ali 10 minutos nós estávamos praticamente com o título na mão e de repente sai das nossas mãos, né? Só para contextualizar, a Fortaleza vencia por 1-0. O Ceará tem um jogador expulso, o William William Correa. Correa. No início do segundo tempo. O começo do segundo tempo, acho que o final do primeiro e o começo do segundo é um vareio, assim. O Fortaleza botou o Ceará na roda,
fazendo correr, e todo mundo olhava pro jogo, não, aqui já Acabou. não, agora acabou. E aí vem o gol do Ricardinho, né? Que aí o gol do Ricardinho não é só o gol, é trazer de volta o Ceará, a esperança e aquele negócio. O Ceará já não tinha muito o que O perder. jogador a menos, O jogador a menos foi todo pra cima, né, Pio? Aí foi no... Você tava em campo ainda na hora do gol, né? Tava, no primeiro gol ainda tava em campo. E acho que mais ou menos ali uns 30 do segundo tempo eu saí do jogo, né? Foi que ocorreu toda aquela jogada do Marinho, né? Que ele acabou fazendo o cruzamento, o Acezinho fez o gol de cabeça e ali todo mundo desmoronou, né? Quem tava em campo, quem tava fora, até a própria torcida também já tava abandonando o Castelão, né? Na época, naquele momento. E assim, foi difícil, cara, mas assim, nós encontramos força em segundos, né? Vamos dizer, nem minutos, segundos, para poder superar aquela dificuldade, aquele problema. Na hora do gol do Assisinho, onde é que tu tava, Pio? No banco, tava de cabeça baixa. E a tua reação na hora do gol? Chutei um microfone e uma garrafa de água. Não sei de que emissora que era, mas... Eu acho que depois do que aconteceu pós-jogo, ninguém Ninguém vai nem saber onde esse nunca. microfone apareceu. Nunca ninguém vai saber, Pio, na verdade. Aí a reação foi essa. E aí depois eu voltei pro branco ali, fiquei de joelho, cabeça baixa. E aí, quando de repente só vejo a gritaria da nossa torcida, como era no gol. Tu não chegou a ver o Cassiano fazendo gol? Não, Foi Não o viu, estádio te contou que saiu o gol. Porque tava de cabeça baixa praticamente. Acabou. Chateado, triste, porque nós perdemos o título naquele momento, né? Quando o Ceará faz o gol com o Assisinho 2-1. Acabou o campeonato ali pra nós, né? O Ceará era penta. E aí, aquele momento de chateação, triste ali de cabeça baixa, não só eu, até o próprio Everton Marangap acabou machucando o ombro, né? Sim. Também tava lá chorando muito, e aí, do nada, o Cassiano faz o gol e traz o título novamente pra gente ali. Depois do gol, o Maranhão faz a confusão lá, tudo é expulso e pronto, campeão. E aí depois tem toda a confusão, tudo, né, das torcidas. Foi planejado o Maranhão dar no meio de alguém pra parar o jogo, ali foi ele que sempre foi... O Maranhão, ele nunca foi de bater em ninguém, agredir ninguém. Mas só que naquele momento ele foi um cara experiente. Porque assim, se talvez o Ceará tivesse feito isso quando fez 2-1, arrumado a confusão, tinha acabado o jogo, o Ceará era penta. Porque você tem a chance de meter uma bola na Já área. era. Que o Ceará tentou, mas era uma chance. O Ceará ainda tem uma chance. Ainda tem. Aquele jogo é tão doido que ainda teria daquele cruzamento. E aí o Maranhão fez aquela falta lá no São do Manuel, foi Com uns expulso, 2 deu aquela minutos. confusão, tudo pronto. Aí depois quando voltou, Acabou o jogo, né? acabou, já era. Comemoramos, tiramos o penta dos caras e assim foi. O que eu tiro de a história de vida, que você não pode desistir. Você tem que lutar até o final, tem que perseverar até o final, que com certeza as coisas dão certo. Como é que foi a festa ali, Pio, dos bastidores, né? Assim, eu sei que vocês tiveram que entrar correndo ali pro vestiário. Foi quando o juiz apitou, né, que a torcida invadiu, né, do Fortaleza, depois veio do Ceará, aquela confusão, corremos pro vestiário, tudo. Aí depois que amenizou, voltamos, comemoramos. Mas assim, foi um misto de Alegria com alívio, né? tristeza, choro, alívio. Falando de futebol, foi a maior descarga de adrenalina da tua carreira, aquilo ali? Foi. Em 2015 foi. Ixi, você tava lá no topo, de repente você desce. E depois sobe de novo e aí... Parece o hoje sim, hoje não, do Hoje Galvão, não, né? do- Hoje do- sim, do hoje Kleber não. Machado. Foi. E aí, Pio, vem o título, né? Vem toda essa adrenalina aí. E como é que ficou o ânimo do elenco ali para o restante da temporada? Como é que veio essa situação para vocês ali para o restante do ano, que vinha uma Série C, O maior mais objetivo, uma talvez, né? tentativa de subir, de conseguir o acesso. Como é que ficou esse clima lá internamente? Cara, ficou... o ânimo subiu novamente, né? Em busca do objetivo que era o acesso, né? Inclusive nós começamos muito bem a Série C, né? Se não me engano, a estreia foi contra o Icasa. O 2015... Eu me lembro que vocês enfrentam o Curitiba logo depois da Copa do Brasil, mas eu confesso que eu não lembro agora se foi contra o Icasa logo de cara a estreia, não. Foi lá, eu acho, se não me engano. Eu sei que o segundo, terceiro jogo pós-título, o segundo 2000. jogo pós-título foi contra o Curitiba, Só- Copa do só um- Brasil. Eu me lembro que eu trabalhei ganhamos nesse jogo 2 a 1 na aqui. Chegadeira Bandidos aqui. Parêntese, O jogo que o Wanderson marcou gol. o 2015 Joguei de meia. o jogo contra o Flamengo é em 2016, é um ano depois, certo? 16. E aí a gente começa a Série C muito bem, né? Em casa, aí ganha lá do Icasa, aí ganha de virada aqui do Vila Nova, 3, inclusive até fiz gol de cabeça, né?
Depois saímos para pegar o... Foi uma campanha muito regular, Foi. o time sempre na ponta. Depois saímos para pegar o Cuiabá, ganhamos lá 3-1, fiz 2 gols também, então foi Eu lembro desse jogo. Foi um início muito bom, né, pra gente na Série C. O que mais pesava era quando chegava na reta final, né, que vinha aquele peso e aquela responsabilidade a mais que você tinha que subir o time, né. E tanto que acabamos fracassando aí tanto em 2015 quanto em 2016. 2015 tem essa situação tem o Brasil, né, 2016 o Juventude, aquele baita gol de falta contra a equipe do Juventude, né. Você naquele momento imaginou que ali pudesse ser o gol... Naquele momento não, mas que podia ser o gol da retomada do Fortaleza contra o Juventude? Sim, inclusive antes do jogo eu entro no estádio para ver como é que estava aquela atmosfera, né? Estava lotado tudo e eu entrei tão focado no jogo que a minha esposa fala que quando eu coloquei os pés dentro do campo a torcida começou a gritar meu nome. E eu estava tão focado que eu nem escutei. Cheguei no meio do campo, fiz a minha oração e depois desci. Tanto que quando eu entrei aos 20 minutos do segundo tempo, e aí eu entrei para fazer o que assim os caras não estavam conseguindo fazer, né? Porque não estavam conseguindo entrar na zaga adversária, então tinha que finalizar. Então assim, o treinador ele não precisava falar assim, o Pio tem que finalizar. Já é automático. Automático. Vai então, ter oportunidade. Assim, eu entrava, me desse 2 metros, 1 metro, eu finalizava. Tanto que numa bola parada eu fiz o gol, né? Inclusive, com até a narração épica também do pessoal lá do Esporte Interativo, né? E assim, pode ser o lance da sua vida. E assim, você vê que depois que eu fiz o gol, me emocionei, porque assim, eu tinha pedido antes de orar a Deus, né, pra fazer um gol e poder ajudar a equipe a conquistar o acesso. E é um verdadeiro foguete. Né? E assim, muitos falam que foi falha do goleiro, né? Não. Mas, assim, Falha do goleiro. Eu acho que o Elias montou errado a barreira. Não, tô brincando. Só pra... Eu provoquei o Pio aqui, né? Pô, Pio, eu acho que foi falha do goleiro ali. Não. E aí não deu tempo, né? Que a bola vai tão... Fora não deu tempo. Ela é próxima, né? Ela é próxima. Muito próxima. Eu me posicionei primeiro para poder bater colocado por cima da barreira. Porque um dia antes eu treinei muito. E eu acertei praticamente todas. Eu tive quase 100% de aproveitamento de um lado ou do outro por cima da barreira. Só que assim, você tá com um negócio, rapaz. Uma coisa é você treinar com a barreira móvel lá, né? Outra coisa é no jogo. Os caras saltam. Aí você vê os caras lá da Juventude, 1,80m, 1,90m. Só tem que ser muito calculado para poder bater por cima da barreira aqui. E ela cai dentro do gol. Falei, quer saber? Eu vou encher o pé aqui. Tomei a distância que foi quase 15 metros ali. E a velocidade que eu vim numa vontade tanto de bater. Parece que era a primeira vez que eu ia bater na bola. E aí foi numa potência que foi, a bola passou do lado da barreira. Quando o Elias pulou, a bola já bateu na rede, já tava voltando. Tava pegando né? as costas assim, dele de volta. E ali, depois daquele gol ali, eu também tive mais 3 ou 4 finalizações. Onde foi uma pressão, foi um bombardeio do Fortaleza. Ele pegou todos os chutes, cara. A gente vai fazer uma pausa aqui na TV, agradecendo todo mundo que está acompanhando. O papo vai continuar no nosso YouTube, segue lá. Você já desconecta aqui da TV, já parte para o YouTube, terminar de assistir o Papo com o Pio, que vai ser muito interessante. Tem muita coisa para a gente falar ainda. Tem mais dessa passagem pelo Fortaleza, tem também da passagem pelo Ceará. Então vem com a gente. No próximo sábado tem Papo com Futebolês aqui na TV Jangadeiro, às 13 horas, tá bom? Grande abraço. Até a próxima e você agora segue com a gente aqui nas redes sociais. Eu quero te perguntar sobre o que ficou de positivo, porque você chegou meio desacreditado, e acabou saindo, por mais que não tenha conseguido acesso, foi algo positivo. Mas eu queria falar do jogo do Flamengo, né? Porque também é outro momento marcante. Os gols contra o Flamengo lá em Volta Redonda, né? Isso, contra o Flamengo. Também foi um momento especial, né, Pio? Ah, foi. Contra o Flamengo ali foi especial, né? Inclusive... Tem uma capa histórica do jornal Meia Hora do Rio, que não quero ouvir mais nem um pio. E aí a sua foto e o placar do jogo. Aí, um dia antes, o meu irmão ele me mandou um áudio de um profeta, de um crente, falando que Deus ia me abençoar com 2 gols. Um dia antes. Eu falei, amém, eu recebo, né? Coisa boa a gente recebe, né? Verdade. E aí, no tanto que desenhar do jogo, 3 minutos de jogo, 1-0. gol. Eu falei, opa,
Primeiro já foi, né? Agradecer a Tô Deus. tô mais perto do segundo já. Segundo tempo, você vê, eu recebo uma bola no meio de campo e aí eu toco pro Dudu. Não, eu toco pro Anselmo pro Dudu, Felipe. E aí eu vou, acompanho a jogada. Felipe tromba com o Sheik e aí, se vocês verem, o Anselmo ele não pede a bola. Ele faz assim, ó. Te vai, né? Pra mim, o Felipe tocar pra mim, porque o zagueiro tava acompanhando, eu tava chegando sozinho. E aí quando o Felipe tocou, eu falei, não vou desperdiçar essa oportunidade não. Você vê que não foi num forte, eu só chapei, aí foi por debaixo do braço do Paulo Vitor. Pronto, aí depois eu mostrei esse áudio no vestiário. E aí todo mundo já se emocionando, tudo, eu já me emocionei, porque assim, você recebeu uma profecia um dia antes. Você nem sabia o que vai acontecer. Logo que você quer fazer o melhor, quer ganhar o jogo, mas você não sabe o que vai acontecer, né? E aí faz 2 gols na classificação histórica, na época, naquele momento, e aí... Um ano de altos e baixos, né? E a gente chega exatamente naquilo que eu falei que eu ia perguntar, né? Ficou alguma coisa de positiva dessa trajetória com a camisa do Fortaleza? Mesmo não tendo conseguido acesso, mesmo não tendo conseguido chegar ao principal objetivo, mas foi campeão cearense, foi importante em algumas partidas decisivas. Foi importante nessa passagem pelo Fortaleza? Para quem chegou criticado e desacreditado, e quem não conhecia e sai conhecido, acho que foi uma passagem, vamos dizer, não espetacular, porque não foi conquistado o objetivo do acesso, mas uma passagem mágica, né? Fazer 88 jogos, 2 títulos, 17 gols oficiais, fora as assistências, né? Que não foi contabilizada, né? Então sai com cabeça erguida. E depois dali, eu não posso ter conquistado o acesso com Fortaleza, mas o meu nome está marcado na história. Independente de quantos anos venha passar, vai lembrar do Pio. Em certo momento alguém vai lembrar do Pio. Mas depois daí, eu não desisti, né? Porque assim, eu poderia muito bem, não consegui um acesso, tal, 2 anos aqui. Depois eu tive acesso com Ceará, CSA e Red Bull. Quer dizer, se eu tivesse desistido desse objetivo de conquistar acesso para algum outro clube, teria ficado para trás, né? Então, assim, hoje na carreira eu tenho 5 acessos, 3 títulos brasileiros. É verdade. Passa muito por isso. Então, é uma história linda de se dizer, de se contar, né? Então, é um aprendizado muito grande quando eu saí do Fortaleza, de não desistir e lutar até o final. Tem como tirar alguma coisa positiva para ti, Pio, assim, daquela situação, daquela história mesmo, assim, porque você fez um gol, né? Você era o cara que, como você disse no começo lá, inclusive, só falou mal, criticou, e de repente você era um cara sempre muito pedido pelo torcedor. Isso eu ia né? falar, porque como do futebol, quando perde, ninguém presta, né? E sobrava para todo mundo dessas frustrações do Fortaleza, para todo lado. Você era um daqueles que o torcedor aliviava, vamos falar assim. Né? Reclamava por que você não foi titular. Teve um carinho nesse sentido contigo, né? Esses 2 anos aí, quando acabava o jogo que nós não conseguimos o acesso, aí quando saía, né, ali no estacionamento, os torcedores vinham, falavam comigo, tal, agradecia. Falava se tivesse 2, 3 igual a você, que realmente vestia a camisa, suava mesmo, brigava para que o clube viesse ganhar ou subir de divisão, mas infelizmente não acontecia. Então assim, eu creio que tiro como uma lição para mim que eu não podia desistir, né? Por mais que eu tenha fracassado junto com o grupo naqueles 2 momentos, 15 e 16, eu não podia parar por ali, né? Você vê, se eu tivesse parado por ali, eu não tinha conseguido o acesso com o Ceará em 2017, eu não teria conseguido com o CSA em 2018, eu não teria conseguido com o Red Bull em 2019. Quer dizer, eu não consegui com Fortaleza 15 e 16, mas 17, 18, 19... 3 acessos. 3 acessos para a elite do futebol. Quer dizer, 3º lugar em 2017, vice-campeão em 2018 e campeão em 2019. E aí, seguindo essa trajetória, a gente vai falar de como você pulou o muro, né? Mas não foi direto. Você vai jogar no Linense. Deu um salto antes, né? Antes de pular esse muro. Vai pro Linense e depois você vem pro Ceará para jogar a Série B de 17. Como é que foi esse convite? Como é que você recebeu com esse convite? Olha, como é que foi sabendo da rivalidade? Você sabe da rivalidade desde criança, sai daqui. Né? Mas viveu dentro de campo a rivalidade. Viveu um dos episódios mais emblemáticos da história da rivalidade, que é essa final de 2015 que a gente estava falando.
Como é que foi esse convite, aceitar o convite do Ceará, topar vir jogar no Ceará? Olha, o engraçado é que em 2015, aliás, em 2014 ainda, o meu empresário ele tinha dado meu nome pro pessoal do Ceará. Só que eu não me lembro quem é o diretor na época. E o diretor falou que não tinha conhecimento do atleta. No caso, eu realmente não. 2015? 14. 14 era o Diego Sérgio já? Eu não sei. Aí falou que não tinha conhecimento, mas não tinha porque eu nunca havia jogado aqui e tudo, então beleza. Aí vim pro Fortaleza, tudo, e aí comecei, né, me destacar, fazer gol, tudo e tal. E aí eles começam a maior Série B, né, o Ceará, 2015, foi no caso, quase caíram, né? Isso. E aí os caras começaram a ligar pro meu empresário, querendo que eu fosse pra lá, né, porque eu tava me destacando. Então pra eles seria mais fácil, né? Entre aspas, né, pular o muro assim. Sim. Só que aí assim, eu bati o pé e falei, não, eu tenho um contrato até o final do ano, então eu vou cumprir. E outra, quando chegar no final do ano, se o Fortaleza, como tem a prioridade de renovação, se eles quiserem, eu renovo. Se não, eu sigo a minha vida. Né? Assim eu falei pro meu empresário, o empresário passou por ele, então... Desde 2015 eles ligaram umas 2, 3 vezes ainda. Só que aí passou 2015, aí o Fortaleza quis renovei o contrato, tudo, e aí também não subimos. E aí eu tava saindo da agência bancária, e aí eu bati de frente com o Robson de Castro, né? Eu tava saindo, ele tava chegando, e aí se cumprimentamos, todo ele falou, rapaz, você não quer vir trabalhar com a gente e tal. Eu falei, pô, presidente, não é fácil não, né? Pular o muro não é complicado e tal. Aí ele falou assim, não, eu vou conversar com o seu empresário, pra gente ver se a gente consegue trazer você pra cá e tal. Só que assim, eu fui até o limite esperando o Fortaleza para da renovação, só acabou não dando certo a renovação e eu fui pro Linense. Chegando no Linense, a gente conseguiu um objetivo também que o clube nunca havia classificado para umas quartas de final do Paulistão e nós conseguimos, né? Eu acho que eu ainda fiz 2, 3 gols aí no campeonato. E classificamos e aí acabou lá, eu vim para casa. E aí tinha surgido o Oeste e o Figueirense, né, na época, para ir jogar a Série B. Uhum. Só que no meio do caminho não acabou não dando certo nenhum dos dois, aí vim pra casa e tal. E fiquei esperando. E aí os caras já estavam me ligando mais ou menos um mês e pouco, né? Até... Só que aí eu falei pros caras, né? Se eu for de voltar pra cá, a prioridade é o Fortaleza, né? Porque a história que você construiu, tinha história, tudo, eu queria claro, dar continuidade e tudo. Só que assim também o Fortaleza não teve aquele interesse de 100% de me repatriar, né? Aí, e aí eu conversei com a minha esposa, conversei com o meu empresário, tudo, pra saber, porque assim, é uma decisão difícil. Não é trocar de clube normal, né? Não é tipo eu sair daqui de um Ceará e ir pra um Caucaia da vida, né? Todo respeito, tudo. Porque não, até mesmo pro CSA, como você foi, esse é outro estado. É uma rivalidade muito grande, cara, né? Ceará e Fortaleza é uma rivalidade muito grande. E assim, eu conversei com a minha esposa, sentei com ela, tudo, depois conversei com o meu empresário, o cara que trabalhava com o meu empresário. Falou, olha, é o teu ganha-pão, velho. E aí, se tu não aceitar essa proposta, tem outras? Não tem. A certa que tem é a do Ceará, e aí? Aí eu falei, então, vamos então, né? Fazer o quê? Vou pra esse desafio. Mas né? tinha esse receio, né? Tem, né? Você sabe que tem. Sim. Não tem como. Você tá num time de um rival depois ir pro outro. E aí eu encarei o desafio, cara. O engraçado é que, já até falei na outra resenha, que quando eu acertei no Ceará, eu fui pra passear com meu filho e minha esposa no shopping, aí eu me deparei com os torcedores do Fortaleza, né? Da torcida organizada. Eu falei, meu Deus, agora eu vou tomar uma pressão aqui e vai ser pouca não. E eu fiquei de boa até esperar. Os caras vieram, os caras conversaram comigo, os caras me agradeceram, os caras me abraçaram, os caras tiraram foto e me desejaram boa sorte. E acabou que a passagem sua no Ceará é bem vitoriosa, com alguns momentos bem emblemáticos, né, Pedro? E assim, na minha primeira entrevista no Ceará, eu falei. Porque tinha aquele. Como é que eu posso falar? Uma palavrinha que. Se o cara saísse do Ceará fosse pro Fortaleza, ele não vingava. O cara saía do Fortaleza e ia pro Ceará, ele não vingava. Ele não conseguia ter o mesmo rendimento. Já tinha essa marca, né? Esse estigma. Aí eu falei, eu vou quebrar essa cisma aqui. Esse ano eu vou quebrar essa cisma. Não com soberba, mas com
Confiança que eu tinha no meu trabalho, né? E confiança naquilo que o pessoal tinha em mim, né? E aí, deu no que deu, né? Consegui o acesso em 2017, né? E logo em seguida, campeão, né? Campeão cearense em 2018. E assim, para mim foi ótimo que eu quebrei essa cisma, né? Quer dizer, eu dentro do meu estado, eu poder jogar nos 2 maiores, poder conquistar títulos e escrever uma história, vai ficar marcado para sempre. E assim, quer queira ou não, tá conhecido, né? A história tá escrita e é bom que para onde você vai as pessoas te reconhecem, né? Te parabenizam pelo que tu fez de bom, né? Então assim, tá marcado na história. E sendo um cara importante, né, Pio? Porque, por exemplo, 2017, eu até queria falar da tua relação com o Chamusca, né? Foi um treinador, teu treinador no Fortaleza e também foi o treinador no Ceará, né? Mas falar de momentos especiais, momentos oportunos, assim. Gols decisivos no Ceará em 2017, por exemplo, tem o gol contra o Figueirense. É um jogo que tá 2-0 Figueirense, o Ceará faz 2-1, o Pio faz um gol ali já na reta final e a narração histórica de Iris França. Tem o gol contra o Paysandu também, outro gol de falta marcante. Sendo um cara importante, né? Não era só um cara que estava completando o elenco, era um cara que estava todo tempo ali sendo útil, né? E no início eu não era titular, né, do Ceará. Não era titular. E foi se não me engano, num jogo que não me lembro quem era o atleta que jogava na lateral. Direita? Sim, na época. Eu lembro que o Richardson jogou alguns jogos era improvisado. Mas... E aí ele não foi bem no primeiro tempo, acho que foi contra o CRB aqui. E aí eu entrei, dei o passe, dei o cruzamento. Não né, era o Cametá, não? 17? A gente pesquisa rapidinho aqui. Aí eu que dei o cruzamento pro gol, né, do Lima contra o CRB, 1-0 aqui. 1-0 aqui. Pronto, aí depois dali a minha confiança aumentou, a confiança da comissão pra cima de mim também aumentou e assim, a cada jogo, independente se fizesse gol ou não, né, eu procurava sempre ajudar com assistência, um passe, que também você não faz só história só fazendo gol. Lógico que gol é importante, né, mas ajudar de alguma forma também. Eu te perguntei da tua reação no gol do Cassiano. Era o Cametá. O Cametá era o titular do time que ganha a final contra o Ferroviário em 2017 no estadual. O Ferroviário, será que é os 2 jogos na final contra o Ferroviário? Eu te perguntei da tua reação no gol do Cassiano, naquele contexto todo. A gente tem uma anedota, vamos falar assim, que o Danilo Queiroz, que trabalha com a gente, conta direitinho a trajetória do seu gol da final de 18 contra o Fortaleza. Que você e Juninho iam confabular para cobrar a falta. Essa é boa. Juninho toma a bola de você. Juninho que virou, né? Juninho Valora, jogou no Fortaleza. Isso, e hoje está no CRB. Você mandou educadamente ali para tomar um suco de caju. Não. E aí, mas o Juninho bate, a bola na barreira, volta para ti e você acerta um dos gols mais bonitos que eu vi tanto no estádio, assim, em gol final de campeonato emblemático. A tua sensação da hora que você bateu, eu tenho certeza que da hora que você bateu, você tinha certeza que ela tinha endereço. Como é que foi fazer um gol numa final de campeonato, num clássico rei daquele jeito? O que é que aquele gol significa pra ti? E essa é mais uma história que eu conto, né? Sempre que alguém me pergunta, nós costumamos fazer as nossas reuniões, né, da Palavra de Deus, né, na concentração. E nesse dia, eu nunca havia feito um gol numa final, né? Eu fui campeão e tal, tudo, mas fazer gol, não. E aí eu orei a Deus, falei, me dá uma oportunidade de poder fazer um gol, tal, numa final, né? Um clássico, dentro do meu estado, né? O maior palco aqui do futebol cearense, na Arena Castelão e tal. E no dia do jogo, o Chamusca, ele sempre, na preleção, ele falava quem ia bater, tal, falta, lateral, não sei o quê. E ele colocava sempre lá no quadro, lá no vestiário. E a primeira falta que tivesse, independente de qual fosse o lado, eu que queria bater. Mas só que ia os 3 pra bola. Ia eu, Ricardinho e Juninho. Os 3 iriam ficar pra poder confundir o adversário, né? Pra saber quem ia bater. E aí ele tá com a bola, o Juninho. Né? Aí eu falei, dei a bola, né? Que eu vou bater e tal. Aí ele falou, não, deixa que eu tô confiante pra bater e tal. Falei, pô, mas o Chamusca falou que a primeira falta era eu que tinha que bater, né?
Não, eu vou bater, tô confiante. Falei, então beleza. E aí eu dei as costas e fui lá pra trás, né? Fui lá pra Tava de lateral, foi pra lateral direito. Né? Não, fui lá pra sobe, ficou eu... É porque a imagem não pega. Ficou eu, Luiz Otávio e o Romário ali. E tava só o Oswaldo, né? E aí, quando ele deu, acho que 5 passos pra trás, né? Pra poder se preparar pra cobrar, e eu comecei a andar. Quando eu vi que ele tava aproximando da bola, aí eu acelerei a passada. Tanto que quando ele bateu, a bola vem girando. E aí quando ela deu, esperei ela dar o último kick próximo de mim, o Oswaldo tava chegando, aí quando ela deu o último kick, aí eu peguei, você sabe, quando você acerta um chute, você sabe que vai ser sai, gol. Você já sabe que... Sabe que não vai ter chance pro goleiro? E aí foi, quando eu chutei, Matheus Inácio. você vê que eu já chutei e já saí comemorando. Porque foi uma bola, quando eu bato, ela sobe e desce de uma vez. É no ângulo, o Matheus Inácio vai bem na bola. Ele vai na bola. Vai, mas não tem condição. Só que e a bola, no dia que ela veio, né, molhada ainda, aí foi bonito. Pegou no cadastro, vamos dizer assim, né? No cadastro. Um dos gols mais bonitos aí dessa trajetória. Gol em final, né, Pio? Será que ganhou o jogo 2x0? Né? 2x1. Tem o gol do Felipe Azevedo? 2x1. No final do jogo, o Fortaleza desconta o Adalberto. Inclusive, eu acho que eu tenho mais ou menos aí de 13 a 14 conquistas na carreira, entendeu? E assim, eu fiz apenas um gol em final de campeonato, então... É um gol fica muito na história. E assim, eu já joguei com jogadores, com cara que não tem título na carreira. E eu abro a boca e falo que eu sou um privilegiado de obter isso aí. Falando de título, a gente já pode falar melhor assim, detalhadamente, mas o pessoal não ganhou a Série A do Campeonato Brasileiro. Ganhou a Série D, C e B. Série D, Botafogo da Paraíba, C, a Série C pelo ABC. E o 2019, se eu não estiver enganado, com o Red Bull Bragantino. São 3 títulos de Campeonato Brasileiro na carreira aí. E ainda fora os que bateu na trave, né, Pio? Porque teve outros aí nessa trajetória, né? Eu tive 2 vice-campeonatos, né, na carreira, que foi agora esse ano lá com o Fluminense, né? Fomos vice, perdemos pro River. E em 2018 a Série B, né? Foi pontos corridos quando eu estava no CSA. No CSA, e também brigou até o final ali, um ano também marcante. Mas eu queria falar dessa relação com o Chamusca, né? Como é que foi? Já tinha trabalhado antes, foi só no Fortaleza, no Ceará, foi um cara que te deu também muita chance, te colocou no banco algumas vezes, a galera pegou um pouco no pé dele, mas de forma geral ele também te deu muitas oportunidades, né? Não, é um cara sensacional. Cara que eu abro a boca e agradeço muito a Deus aí por ele ter me ajudado muito, principalmente aqui, né? Dentro do meu estado aqui. Nós jogamos contra na Série C, na semifinal da Série D, em 2013. Eu tava no Botafogo, ele tava no Salgueiro. E aí nós tiramos eles na semifinal. Ganhamos 2x1 em casa e 2x1 lá em Salgueiro. Né? Quem não sabe, a campanha do Salgueiro, ela é o ponto... É o ponto que faz o Fortaleza ir atrás do Chamusca. Porque a gente foi o único clube que ganhou do Salgueiro lá. Estádio Cornélio de Barros, seu Tarcísio da Buzina. Da Buzina, é isso aí. Aí inclusive, ele até pediu minha contratação aqui quando ele veio em 2014. Só que aí o pessoal não atendeu o pedido, né? E aí eu renovei com o Botafogo. Mas assim, a relação com o Chamusca é muito boa, né? A gente foi campeão no Fortaleza e no Ceará juntos, né? Jogando, né? Entendeu? Então assim, ele me deu muitas oportunidades, né? Não tenho nada para reclamar dele, não. Ele me deu muitas oportunidades. Aprendi muito com ele. É um cara sensacional. Ele é bem quisto assim pelos jogadores. É um cara que é um cara muito educado e que conhece futebol, né? Respeitoso, né? E sabe de futebol. Tem outro técnico que você trabalhou algumas vezes e a exemplo de você é cearense e parece que precisou fazer mais sucesso fora do que aqui, que é o Marcelo Vilar. Esse é meu pai. Esse eu posso abrir a boca e falar que é um pai. Esse aí foi que me deu a oportunidade de poder voltar a jogar futebol em 2009 lá no 13, né? Ele me levou pra lá e dali jogamos no 13, Botafogo e Fluminense. 5 títulos juntos. É um cara sensacional. Esse é paizão. Hoje eu sou casado por conta dele. É mesmo, Pio? Por quê? Porque na época que nós estávamos no 13, o 13 não estava pagando, estava atrasado o salário. E ele que me emprestou o dinheiro para me poder casar. E aí? Ele que me emprestou. Então, gratidão demais por esse cara. Esse cara é sensacional. Esse aí é paizão, não é só para mim não, é para todos. É um cara que sabe digerir o grupo.
cara que sabe contornar. É porque sempre tem uns caras que quer jogar e às vezes não tem brecha, os titulares não dá brecha e fica bravo, mas ele sabe contornar a situação, entendeu? Então, é um cara que merecia também mais oportunidade aqui dentro do estado, viu? Eu tive a oportunidade de conhecer o Marcelo e é incrível como ele é um cara didático. Eu fiz uma cadeira de uma disciplina de um curso sobre futebol que eu fiz e ele foi pro campo treinar a gente lá, os alunos que estavam lá. Incrível como ele é didático, assim, de explicar o porquê que ele está fazendo aquele trabalho, o que é que ele espera no final, assim, realmente um cara... todo mundo fala desse lado humano, mas ele conhece muito de futebol. Ele fala, tipo, a gente vai enfrentar o Ceará. Na semana ele pega tudo do Ceará. Ele fala, olha, os caras fazem isso, os caras fazem aquilo, os caras têm qualidade nisso, e os caras têm deficiência nisso. Tudo mapeado, tudo... Quando nós tomávamos gols, ele mostrava. Eu falei pra vocês. Quando a gente fazia gols, eu falei a fragilidade dos caras. Tudo ele mostrava, tudo bonitinho pra gente. Entregava assim de bandeja, só pra entrar em campo e executar. O cara é... diferenciado. Não é à toa que ganhou. Inclusive aqui, né? Porque no Ferroviário Ferroviário ele conseguiu... Foi campeão o brasileiro. brasileiro da Campeão Série D. da Copa São Paulo com o Roma de Apucarana. Ele foi campeão cearense pelo Ceará antes, pouca gente lembra. Não, eu digo assim, nos ele anos treinou, 90. Foi um dos poucos que treinou um grande que é o Palmeiras. Treinou o Palmeiras Isso. também. Foi coordenador da base do Palmeiras Pronto, eu no tempo. enfrentei ele na base, na época eu tava no Corinthians e ele na base. E um dos maiores fenômenos que o interior do Ceará produziu foi o Itapipoca, lá no meio dos anos 90, verdade. com eles. Daí que o Itapipoca virou o moleque travesso. Porque era o time mais jovem da primeira divisão, atrapalhando a vida de todo mundo, chegando em final de turno de Campeonato Cearense na época. Tem uma trajetória, de fato, que tem muita razão, merecia ser mais reconhecida a de Marcelo Vilar. Caio Cunha, Esse aí é... Esse o também, astro. esse tem uma visão também. Vamos dizer visão de águia, né? Que ele, Treinador também agora, ele, né? ele ajudou muito o Chamusca, ajudou muita gente aí, velho. Teve uma época que o Chamusca passou mal, né? Foi na final. Na final de o Caio 18, Foi assumiu, quando eu né? fiz o gol. Aliás, o Chamusca tem 2 vezes que ele passa mal. Ele passa mal num clássico rei pelo Fortaleza, que o moleque era repórter, tava em campo, terminou o jogo, ninguém Eu sabia acho que que foi tava quando nós Quebra o tabu, quebramos gol do o Maranhão. tabu, O gol do Maranhão. Gol do Maranhão. E 2 na a 1. final de 18. O Chamusca teve E aí um sobrava- no coração dele aí, viu? E sobrava pro Caé ter que dar as entrevistas pós-jogo. Ei, o Caio também é outro cara inteligente, estudioso, sabe de futebol ali, viu? Eu acho. O astro. É uma figuraça. Também. No Ceará, Pio, foram 55 partidas e 7 gols, né? Uma passagem com menos jogos, mas com mais conquistas, né? Inclusive, assim, o acesso, mais objetivos alcançados, a gente pode dizer assim, né? Você consegue elencar ou eu vou te colocar numa fogueira aqui? Qual passagem foi melhor, Fortaleza ou Ceará? As duas. Não posso apontar nem pra A e nem pra B, acho que é as duas. Porque as duas teve sucesso, né? Sim. Talvez se eu tivesse sucesso em um e no outro não, com certeza eu ia apontar, não, onde eu tive sucesso. Então, assim, o sucesso e a conquista foi nos dois, então, assim, não posso apontar. Então, as duas passagens nas duas equipes aí foi... Você chegou a jogar a Série A pelo Ceará, né? Assim, teve um determinado momento você acabou perdendo espaço. Você começa, tem o jogo contra o Santos, tem o gol contra lá no Pacaembu. Mas assim, você chegou a ajudar, chegou a Aquele jogar jogo, também. o Luiz Aquele Otávio falhou. Deu tudo errado. Deu né? tudo errado. Aí tinha um menino lá, um tal de Mas Rodrigo, começando, que o voando Ceará- nas costas dos caras. Exatamente. Jogar do meu Não, lado ainda. Como é que foi jogar a Série A ali pelo Ceará ainda também? Cara, foi uma experiência incrível, ó. Jogar uma Série A de brasileiro, né? Então, eu sou, como eu falei, sou privilegiado, joguei todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Né? Eu posso bater no peito e falar. Você não tinha jogado a Série A até então, Não, né? não tinha jogado a Série A, então assim, foi uma oportunidade muito grande que o Ceará me deu de poder renovar o meu contrato, né, para poder ficar e jogar a Série A agora. Quando você saiu, você queria ter saído do Ceará? Não. Porque ó, eu machuquei, eu tive a lesão na mão, eu quebrei aqui o osso da mão na semifinal da Copa do Nordeste contra o Bahia aqui no Castelão. E, inclusive, eu falei para os médicos e falei para o pessoal que eu queria jogar o jogo da volta, mesmo com a mão quebrada. Né? Só que aí o médico pensou, não é bom, porque talvez se tomar pancada possa agravar a lesão, né? E aí, beleza. Aí fiz a cirurgia, acho que eu passei uns 10, 15 dias, cara. Nem fiquei sem treinar. Se eu tiver ficado 3 dias em casa, foi
Foi Entendi. muito. E aí comecei a voltar normal. Só não tinha um contato com o pessoal do grupo. Mas depois de 10 dias eu passei a treinar normalmente. Só que depois daí eu não tive mais a oportunidade, né? De poder realmente voltar a jogar. No entanto que quando os jogos era fora, eu não era relacionado. Eu só era relacionado aqui em casa porque o número de jogadores era mais. Era 22 ou 23, né? Sim. E, Já não levava 23 para todos pra os jogos, exterior. né? e no entanto, nessa situação, apareceu 4 propostas para mim, né? Inclusive, no momento, na época, era o Vila Nova, o Avaí, o CSA e o CRB. E eu cheguei para treinar no dia e o treinador, que na época era o Lisca, ele falou, não, tô sabendo que você quer ir embora, você recebeu proposta e tal. Eu falei, eu não quero ir embora não, eu quero ficar aqui, eu tô junto no barco. Tô junto até o fim, não quero sair não. Só que quando eu falei isso, ele disse, não, você vai lá, desce lá pra base para jogar Fares Lopes. Aí eu falei, se eu tô falando que eu não quero sair, eu vou descer pra base? Com todo o respeito aos meninos, se o clube é um clube revelador, né? Quer revelar novos talentos, vai descer os profissionais pra base. E não se coincidia com o valor de salário que nós ganhávamos na época. Não foi só eu, foi eu, o Romário lateral esquerdo, o Romário centroavante, o Jacques Calcaia, o Arnaldo lateral direito, o Patrick zagueiro. Todos nós, ele queria que nós descêssemos para jogar Fares Lopes. Só que eu não aceitei, cara. Porque assim, se eu não quisesse mais jogar no Ceará, eu teria aceitado as propostas que surgiram para mim. Só que eu falei que eu não queria sair. Eu queria permanecer até o fim, porque assim, é muito fácil, é muito cômodo quando o clube, o time está num momento ruim, você largar. É muito cômodo, isso é a coisa mais fácil. Não, o momento tá ruim, eu vou sair, eu vou respirar novos ares. Não, eu falei, eu bati o pé, eu quero ficar até o final. Só que aí eles quiseram que eu descesse para base. E eu não aceitei. Eu falei que não. E aí eu liguei pro meu empresário, ó, tem essa situação assim assada, os caras querem que eu desça para base, tá, para jogar Fares Lopes, e eu não vou porque o salário que eu ganho não é realmente para me jogar Fares Lopes. Não tinha nada contra para descer para jogar não, porque assim, em 2017 eu joguei 3 clássicos pela Fares Lopes. Quando o jogador ele não atuava na Série B, ou quando ele jogava pouco, ele jogava a Fares Lopes para pegar ritmo de jogo, para quando ele precisasse, você tá bem. Eu joguei 3 jogos. Mas era um contexto de quase que de diferente, complemento de né? treinamento do que você tá fora do grupo. Porque não está sendo aproveitado. Quer né? dizer, tipo assim, o que deu a se dizer é que ele não nos queríamos mais lá no grupo. Uhum. Arranjaram um jeito de botar vocês ali para Tá ficar entendendo? treinando. Só na que quadra. assim, se ele fala, não, você vai ficar treinando normal aqui, mas quando precisar você desce lá pra jogar a Fares Lopes. Eu falei, opa, Beleza. tranquilo, foi o que aconteceu no ano anterior, que ninguém reclamou. Eu joguei, Ricardinho jogou, Magno Alves jogou, Felipe Menezes jogou, Jacques Calcaia jogou, Leandro. ninguém reclamou, todo mundo foi lá. Só que assim, ele queria que nós saíssemos do grupo, queria que nós fôssemos treinar lá Em Itaitinga. em Né? Itaitinga. Eu achei uma falta de respeito muito grande. Até com a história que nós fizemos. Que nós construímos a história. Então ele não respeitou. Você está entendendo? E no entanto que aí eu falei, então, felizmente para mim não dá, cara. E aí é quando surge a proposta do. E aí é quando Aí você vai pro CSA e consegue o acesso com o CSA. eu fui vice-campeão. Campeão brasileiro com o CSA. Quem era o treinador lá, Pio? Marcelo Cabo. Marcelo Cabo. Agora vai trabalhar com o Marcelo, né? É. É verdade. Entendeu? E assim, e eu falo que até hoje, por mim, eu não teria saído do Ceará. Mas foi esse motivo, né? Entendeu? Você trabalhou do Red Bull antes do Red Bull virar Bragantino e hoje é Red Bull Bragantino. Por que eu tô perguntando isso? É que a gente tá vivendo a era das SAFs no futebol brasileiro, dos clubes virarem empresa. O que tu pode falar do que foi trabalhar ali num esquema que é de fato uma empresa 100% ali? Já levando frutos, vocês são campeões brasileiros da Série B. E foi para isso que a Red Bull comprou o Bragantino. Era o time precisa estar na Série A em pouco tempo. Eles não conseguiram sair da Série D porque a Série D é regionalizada. Era muito cruel o time ali de Rio de São Paulo se matando. E aí você participa do Campeonato Paulista muito bom, passa essa transição. O trabalho dali é referência, Pio. Ali não estou falando só de grana, porque grana a gente sabe que tem muita. Mas pode surgir dali uma força do futebol brasileiro no futuro? Pode. Os caras, profissionalismo, organização, planejamento e projetos de crescimento que eles têm. Os caras é tudo programado, tudo bonitinho. Temos de tudo.
viagem, os caras se programam há muito tempo. Você vê que na Série B, muitos dos jogos fora, nós íamos de voo fretado. Porque os caras tinham um objetivo na competição. Que sabe que é doído as viagens, né? Creio que vocês já viajam também para acompanhar, para cobrir, né, os jogos. É doído as viagens, cara. Você vai para Nordeste aí, você vai para Santa Catarina, tudo. Tem uma época que ia para Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Lucas do Rio Verde. Chapecó é complicado. Lá do Boa Esporte, lá também. Varginha. Varginha. É doído as viagens. E os caras... Tom Bense joga hoje em... Joga em Muriaé, cara, interior do Rio. Pra você ver, nós jogávamos na terça-feira à noite, né? Acabava o jogo, voltava pro hotel, jantava, aeroporto, pegava o voo fretado, voltava para São Paulo para jogar na sexta-feira. Você não ia para casa, você ia direto pro hotel. Quer dizer, os caras davam o descanso merecido. Não tô falando que os outros clubes não dão, mas lá é diferente. O padrão é ainda maior. É padrão Europa porque assim, vem lá de fora, né? Você vê que os caras têm um planejamento tão grande de se tornar uma das maiores forças aqui do futebol brasileiro. Inclusive, nós fomos fazer intertemporada lá na Áustria, em 2019. Quando deu a parada no Brasileiro por causa da... Sai do Salzburg, né? Copa da Federação, não sei o que é ter, sul-americano, sei lá, seleções aí. Nós passamos lá quase 20 dias treinando na Áustria. Inclusive, falando sobre essa que a gente tá indo pra reta final... Como é que tu tá vendo o momento de Ceará e Fortaleza? Que tu passou nos dois, mas era uma outra realidade. Fortaleza de 15 é totalmente diferente do Fortaleza hoje de 23. O Ceará também evoluiu de 18 para cá, né? Assim, de 17 para cá. Tirou o rebaixamento. Mas também evoluiu, inclusive estruturalmente. Como é que tu tem enxergado essa evolução dos times aqui? Cara, foi ano passado, né, que o Fortaleza, no primeiro turno ele ficou todinho na zona de rebaixamento. E depois os caras tiraram uma força para sair, inclusive até classificaram para Libertadores, a pré-copa, né? Pré-Libertadores. E assim, ó, psicológico aí tem que ser muito forte, porque quando entra na zona de rebaixamento, complicado, coisa que o Ceará não teve, né? Lógico, eu não sei o que aconteceu, também eu não posso nem abrir a boca aqui e falar, foi isso, foi aquilo, não, que eu não sei, eu não estava lá dentro. A gente sabe que para acontecer isso tem erros. Erros não é só de atleta, só do grupo, vem no contexto geral. Né? Lá de cima até embaixo. Assim, ninguém sabe o que aconteceu. Mas infelizmente o que o Ceará não teve de força psicologicamente para superar aquela dificuldade quando entrou na zona de rebaixamento, o Fortaleza teve. E sabe o que é o maior? Porque o Marcelo Paes, ele manteve o treinador. Porque assim, quando você troca de treinador, se você é o treinador no momento, se eu tirar você e entrar ele, o que é que ele vai fazer? Ele vai chegar, vai observar o grupo. Ele vai falar, eu preciso de peça nessa função e naquela, porque os que estão aqui têm deficiência assim e assado. E você vai trazer automaticamente jogador que você já trabalhou de confiança. E o que aconteceu no Ceará? Foi o quê? 3 treinadores, se eu não me engano? O Ceará, no brasileiro é Dorival, Marquinhos... Começa o Thiago, né? O Thiago não pega o brasileiro. E o Enderson tava? Não, o Enderson viria pro lugar do Dorival. Aí o Robson de Castro, nessa mesma cadeira que você tá, disse que acabou cedendo a pressão da torcida de não trazer o Enderson. Aí veio o Marquinhos, Dorival, Lúcio e Juca, terminou com o Juca. Foi isso. Entendeu? Que foram 5 no ano, né? Porque o Thiago fez o começo do ano. Porque assim, 4 filosofias de trabalho diferentes dentro de uma competição. É difícil. Numa margem de erro mínima, né, Pio? Porque a Série A é um mundo à parte, né? É só jogo difícil. Eu falo que em 2018 nós pegamos Santos na estreia, depois São Paulo e Flamengo aqui em casa, saímos com o Corinthians. É 4 pedreiros. Subindo de divisão, começando logo com esse cartão de visita. O Flamengo era só o time do Vinícius Júnior. E o Paquetá, né? Era. Os caras deitaram aqui. O Corinthians é o gol do Wesley lá. 2 do Vinícius Júnior e 1 do Diego. Foi 0x0 com o São Paulo. Entendeu? Aqui. É difícil. Então, assim, eu acho que foi falta de planejamento, de organização, cara. E assim, as duas... Eu torço muito para o futebol do meu estado aqui, que eles chegam o mais longe possível. Não é só Ceará e Fortaleza, é Ferroviário, é Calcaia, é Atlético Cearense, é Pacajus, que os caras estão jogando a competição nacional. Os caras têm que subir divisão mesmo para ser valorizado, porque o Nordeste em si ele já não é valorizado. A gente falou muito da tua trajetória, você acabou de sair do Fluminense lá do Piauí e tudo. Quais são os planos, Pio, pro resto da tua carreira? Tá esperando
Teve gente que sentou aqui uma semana depois estava assinando contrato. Opa, eu recebi isso Teve aí. gente que jogou com você. De repente aqui, quando eu sair daqui, essa semana que vem, aparece uma proposta oficial, né? Na verdade, eu saí de lá faz um mês e meio, mais ou menos, né? Tô treinando, me preparando para quando surgir uma oportunidade, eu possa estar bem e acompanhar, né? Então, assim, basta o telefone tocar, né? A possibilidade de jogar por aqui. Se ligar, rapaz, não vejo problema nenhum, né? Estamos aqui para esperar essa oportunidade. À disposição. Mas aí, fica a dica aí pra galera, né? Pio, Tá precisando de um cobrador de falta? não só isso, né? O pessoal fala muito de bater falta, mas... Se fosse igual o futebol americano, que o kicker entra só pra chutar, ia até os Tem 50. essa mística também, né? O Pio não é só batedor de falta, o Pio também... Aliás, você fez muito gol de fora da área no Fluminense, né? Em bola rolando. A gente recebia as imagens, O tudo. interessante é que lá no Fluminense eu fiz 35 jogos, eu fiz 10 gols e dei 3 assistências. É um número bom. Muito alto. É um número bom. Então, assim, eu não sei o número exato de gols que eu tenho, né, na carreira. Não parei ainda assim pra... Nunca fez catalogou nem zona de gol de falta, cor do tipo. Aí, é um bom exercício também, pra depois a gente fazer aí. Pra parar Eu pra acho que pensar quantos. por Ceará e Fortaleza a gente consegue encontrar dos arquivos aqui. Mas eu fiz... Fez os Eu gols. devo ter em torno aí de uns 60 a 70 gols, mais ou menos, aí Na carreira. Na carreira, né? Que para um volante lateral. Número bom, Pio né? tá numa idade boa, 35 anos, é 8'8". Tem muita lenha pra queimar ainda. Verdade. Pode ter certeza disso. Pio, te agradeço demais o papo. Foi muito bom ter você aqui. A gente tem tido a sorte, né, de Boas boas conversas. conversas, bom papo. E a gente agradece mais uma vez aí por você ter aceito e ter contado um pouco dessa tua trajetória e dos planos futuros aí. Eu que agradeço, né, o convite aí. Bacana demais o papo, contar um pouco da minha história. Coisa que muitas pessoas não sabiam, né? Não sabem, né? Realmente. Só sabe porque joga tudo, mas desde o início, quando eu comecei, as pessoas não sabiam tudo. Então foi bacana contar um pouquinho dessa história. Lógico, tem muita coisa ainda, né? Porque se ficar aqui, não vamos ficar à noite. E tem muita coisa para escrever ainda também. Parte 2 aí. E aí foi bacana. Então, assim, meus planos aí, estou esperando aparecer um novo clube, né? Pretendo jogar mais ou menos uns 3, 4 anos. Já fiz alguns cursos aí também, né, no meio de futebol, passei treinador de base, tudo, monitor de escolinha, tudo, então... Já se Tá preparando. encaminhado, tá encaminhado. Quem sabe a gente, quando encerrar, eu fico no meio do futebol, nem que seja para agenciar ou para indicar, mas Deus sabe todas as coisas, vamos aguardar aí o que vai o desenrolar das coisas. Show de bola. Valeu, Caio. Valeu, meu querido. Grande abraço, a gente se encontra no próximo sábado com mais Papo com Futebolês e aqui no YouTube você já sabe. Você curte, comenta, compartilha e pode assistir também o programa a qualquer momento, em qualquer horário, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Papo com Futebolês. Oferecimento overbets.com. Apostas a partir de R$1. Saque rápido via Pix na hora. Essa é daqui. Casas Alves. Construindo sonhos com você.